Então, olá pessoal, eu sou o Bruno Zanella e juntamente com Arthur e Lourenço vou estar apresentando o nosso projeto de equalizador de áudio usando amplificador operacional. Então, a proposta é um equalizador de baixo custo com 3 bandas. Vamos conferir aqui o circuito, os cálculos e as simulações feitas com ele, né? Basicamente, esse equalizador vai ter essas 3 bandas aí uma de baixa frequência 20 Hz até 100 Hz, média frequência de 200 Hz até 2 kHz e alta frequência, né, ali para cima de 3 kHz, indo até a frequência audível pelo homem, né, 20 kHz. Então, teremos basicamente o sinal de entrada, os filtros passa baixa, passa faixa e passa alta, um amplificador e então o sinal de saída já filtrado, equalizado como a gente quer. Os equalizadores comerciais que a gente procurou, deu uma pesquisada, né, eles possuem arquiteturas de filtros e equalizadores mais ou menos dessa forma, né, não diferem muito desse circuito da figura. E o que foi feito então foi, tipo, primeiro montar esse circuito e tentar entender o funcionamento dele pelas equações e cálculos, e visando sempre melhorar o desempenho dele, ter os ganhos que a gente queria. E então a gente vai mostrar mais para frente como foi feito as primeiras simulações e o que foi alterado, quais os valores de capacitor. Então, esse é o nosso circuito propriamente dito, esse é um print dele. E então o funcionamento dele você tem um sinal de entrada de áudio, né? Modelizado como esse VG1, em seguida um capacitor, um resistor ali para fazer o primeiro filtro de ruído, e então vem os filtros, né? Cada ramo ele indica um filtro, o ramo superior ele altera o ganho das componentes de baixa frequência, né? Um passa baixa. O ramo do meio é um passa faixa e o ramo inferior é um passa alta, né? E aí dá para ver que a gente vai poder mexer na frequência, mexendo no valor dos capacitores, né? Então, e para mexer no ganho, a gente vai mexer no valor das resistências, né, potenciômetro. Agora eu passo para o Lourenço, vai falar um pouco sobre os cálculos. Bom, então, o cálculo da frequência de corte. Para calcular a frequência de corte, a gente precisa saber a função de transferência do circuito, que no caso foi feito uma simplificação. A gente calculou a função de transferência desse circuito que está na tela aí, que seria, representaria o ramo superior do circuito equalizador. Mas, de acordo com as nossas simulações, essa simplificação ela funcionou. Então, no caso, esse seria para calcular a frequência de corte superior, que a frequência de corte que a gente só vai poder manipular no ganho com potenciômetro, né? Em frequências menores que essa frequência de corte. Então, foi feita uma análise nodal ali, nos nós A, B e C. Pode passar para o passo, slide. Foi feita a análise nodal nos nós A, B e C. Foi feita substituindo as equações ali e tudo mais. E daí pode passar para o próximo. E chegamos naquela função de transferência ali embaixo. Nessa função de transferência, a gente pode ver que, conforme era esperado, o ganho de alta frequência é 1. E a frequência de corte, comparando com aquela tabela ali do lado, que a gente tirou do livro do Cedra, e a gente vê que a frequência de corte é aquela R mais P1 sobre RC de P1 mais P2. Então, projetando os valores de R, P1 mais P2 e C, a gente consegue ter uma frequência de corte superior que limita o ganho até essa frequência. Né? E daí pode passar para o próximo. E a frequência de corte inferior é só a equação
e o filtro passa baixo, que é 1/2 πRC, e no caso o R seria o R mais o potenciômetro, o primeiro terminal do potenciômetro. Então, com essas equações, a gente calculou o C3, C5, C4 e C7 nos valores de 64 nanofarads, 24 nanofarads, 7.4 nanofarads e 2 nanofarads. Para aquelas frequências ali que estão indicadas, a superior de 100 Hz, que seriam os graves, inferior de 200 até superior de 2000, que seriam os tons médios, e inferior de 3000, que seriam os tons agudos. E daí pode passar para o próximo. E daí agora o ganho. O ganho dos tons graves. A gente pode calcular por esse circuito mesmo. Que esse circuito nas baixas frequências, o capacitor seria um circuito aberto. Então o ganho ele seria simplesmente R mais P2 sobre R mais P1. E daí, em frequências mais altas, o ganho seria 1, porque daí ficaria R sobre R. Que o capacitor ia curto-circuitar o potenciômetro. Daí o próximo slide, o passa-banda, o circuito equivalente vai ser esse ali, que daí nas médias frequências, o capacitor do ramo superior vai ser um curto, um dos capacitores do ramo do meio vai ser um curto, que é aquele do nó que está conectado na entrada inversora do amplificador. E daí os outros dois capacitores que teriam ali em paralelo com o potenciômetro 2 e outro no ramo inferior, eles vão ser um circuito aberto. Então a gente não representou eles. Então o circuito equivalente a esse daí. E daí foi feita a análise nodal, também de novo nos nós 1 e 2. E chegamos naquela equação de ganho ali. E dá para ver pelaquela equação de ganho que o ganho ele é basicamente o mesmo do passa baixa, mas ele tem esse termo adicional entre colchetes. E o nosso objetivo inicialmente era, quando o potenciômetro está ajustado na mesma percentual, o ganho ser igual para todos os filtros. Mas vendo esse termo em colchetes, tipo, para isso ser verdade, o termo em colchetes deveria ser 1. Só que não tem como ser o termo em colchetes ser 1, por causa que nesse caso o R2 teria que ser muito maior que a resistência do potenciômetro. E daí, nesse caso, o termo em colchetes seria 1, mas o termo em comum, que é aquele R2 mais P22 sobre R2 mais P21, que é o termo em comum com o filtro passa baixo, ele também seria 1 se R2 fosse muito maior do que o P22. Então não tem como a gente deixar um ganho igual para todos os filtros. Porém, a gente fez vários testes e a gente chegou numa solução que tem os ganhos mais próximos que a gente conseguiu. E o próximo slide pode passar. E o passa alta também foi o circuito equivalente a esse, que daí todos os capacitores vão ser um curto-circuito nas altas frequências. E o ganho também, de novo, tem aquele mesmo termo dos dois últimos, que é o R3 mais P32 sobre R3 mais P31. E, de novo, não tem como a gente fazer o termo em colchete ser igual a 1 sem fazer o termo que não está em colchete também ser igual a 1, que daí, nesse caso, não teria ganho. E é isso. Pode passar para o próximo. Beleza. Agora, falando um pouquinho das simulações. Simulações aqui é basicamente para a gente mostrar a solução e como é que está funcionando o circuito. Então, a gente vai mostrar sempre na esquerda o nosso circuito e na direita o circuito que o Bruno falou lá no começo, que a gente está usando de comparação, que é como se fosse um circuito de equalizador comercial, para a gente saber, poder comparar, digamos assim, resultados e se o que a gente calculou e o que a gente fez ali está funcionando. Então, vamos lá. Esse primeiro caso, a gente ajustou o P1, P2 e P3, que são os potenciômetros ali de cada uma das três faixas, para 30%. E no caso, para a gente olhar, 30% 50% era para ser ganho unitário, 30% é um pouquinho mais de ganho, e quando a gente vai para 99%, ou para o máximo do potenciômetro,
a gente vai para um ganho, na verdade, um ganho negativo, né? Aí aqui a gente consegue ver, em comparação, que o nosso circuito ele tem frequências de cortes bem definidas, então ali mais ou menos perto de 100 Hz, a gente consegue ver uma queda mais acentuada, e depois uma parte ali de médias frequências, um ganho alto, e depois uma queda, e depois lá para o final, para altas frequências também, um ganho ali perto de 3,8 dB. O que é diferente do circuito de comparação, que tem um formato um pouco mais diferente ali, então ele não considera especificamente as 3 faixas de operação. Aí a segunda simulação, que é esse caso P1 e P3 em 50%, que seria ganhos unitários para baixas e altas frequências, e P2 em 30%, que é um pouquinho de ganho para médias frequências. E aí a gente consegue ver aqui no nosso, ali as imagens estão em diferentes escalas, mas o nosso ganho máximo chega em 4 dB, enquanto que em comparação o circuito de comparação ali do outro equalizador está no máximo em 3,5. Então a gente está conseguindo ser um pouquinho mais eficiente nesse objetivo de ter um ganho em médias frequências. Ali a nossa atenuação em baixa é bem parecida, e a atenuação em alta também chega mais rápido em 0 dB, né, do que em comparação ali. A curva na direita ali do nosso é um pouco mais, desce um pouco mais rápido. Beleza. Agora vamos mostrar no Tina como é que isso está funcionando. Ok, então eu vou mostrar primeiro aqui o nosso o áudio original, para a gente ver em comparação. Agora, como a gente já comentou, a gente já rodou as 3 simulações, de passa alta, passa faixa e passa baixa. A gente vai mostrar aqui primeiro o filtro passa alta. Então dá para perceber que esse barulho um pouco mais de alta frequência no começo ficou um pouco mais forte. Agora, passando para o filtro de passa baixas. Dá para perceber que os graves, né, os de baixa frequência, ficaram um pouquinho mais fortes. E por último, o filtro passa faixa. Dá para ver também a diferença no áudio. Então, a princípio era isso que a gente tinha para mostrar. Então, a gente mostrou aqui os resultados. E era isso a conclusão do nosso projeto. Lourenço, vocês querem concluir? Eu esqueci de falar uma coisa só, Arthur. Quanto ao custo do projeto, eu dei uma olhada nos componentes e tal, os capacitores e resistores são bem baratos, e com menos de R$ 50 dá para poder fazer esse projeto já. Então, ele é bem, tipo, ele é de baixo custo e bem, tipo, de fácil construção, né? Então, quanto a isso, bem tranquilo. Acho que mostrando ali pelos nossos resultados, a gente conseguiu ter curvas de ganhos bem definidas, conseguir controlar ali tanto baixas, médias e altas frequências com os potenciais de maneira bem sucedida, e até melhor do que o circuito comercial que a gente usou como comparação. A gente conseguiu ver um pouquinho de mais ganho para frequências menores, né, frequências mais baixas, um pouquinho menos de ganho para frequências altas, mas foi isso que a gente viu ali nos testes. E mesmo considerando esses
componentes é uma solução viável, assim, em comparação com o circuito de referência.